Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil, né? Hoje nós vamos falar de capacidade civil e de pessoas jurídicas. Preciso adverti-los, né, que a aula já está sendo gravada, então se assim entenderem necessário, deixem a webcam desligadas para que não apareça no vídeo. E se durante o decorrer da minha exposição se tirem na necessidade de dirimir alguma dúvida, fazer algum questionamento, sinta-se à vontade, abra o seu microfone e pode me interromper a qualquer instante, ok? Pois bem, até a aula passada, nós falávamos de pessoas. A aula passada, nós falamos de pessoas naturais ou pessoa civil, né? Ou pessoa física, desculpa. E quando se trata de pessoa natural ou pessoa física, é o sujeito que tem passível de direitos e obrigações, né? A sua capacidade, hoje a gente falou um pouquinho na aula passada em relação à capacidade civil, ela começa com o nascimento com vida, né? E a partir de então, você torna-se apto de direitos e deveres, né? E obrigações. Mas a gente vai ver, já de imediato, isso, eu tenho, né, capacidade para exercer todos os meus direitos e minhas obrigações, é assim que funciona? Né? Então, é isso que a gente vai dirimir em relação à aula de hoje. E aí, dessa feita, o que vem a ser capacidade jurídica, né? Capacidade jurídica, em termos de conceito, é a extensão em relação ao indivíduo de maior ou menor grau da personalidade jurídica. A gente viu na aula passada que personalidade jurídica é a aptidão de você ser sujeito de direitos e obrigações. A capacidade, ela vai determinar se você tem essa personalidade jurídica plena ou ela vai ser limitada. Então, a capacidade é a medida da personalidade jurídica. Então, só para a gente entender no todo. O indivíduo nasceu com vida, né? É a teoria natalista. A partir do momento que ele nasceu com vida, a gente diz que ele tem personalidade jurídica, que é a aptidão de ser sujeito de direitos e obrigações. A partir de então, a gente passa a falar da capacidade. O que é a capacidade jurídica? Capacidade é a medida dessa personalidade. Se ele vai ter a personalidade jurídica plena, ou seja, ele pode ter o exercício total de direitos e obrigações, ou essa capacidade, no decorrer do tempo, ela está sendo limitada ou não, tá? Então, capacidade jurídica do indivíduo é considerada a extensão em maior ou menor grau da personalidade jurídica. Tratando-se de capacidade, é a medida dessa personalidade. É a medida do exercício desse sujeito de direitos e obrigações, né? A personalidade jurídica, a gente falou dela na aula passada, e ela está inerente a todos os seres humanos que nasceram com vida. A partir do momento, saiu-se da vida intrauterina, lá o nascituro que estava lá na barriga da mamãe, lá, sendo gerado, a partir do momento que ele nasce com vida, ele torna-se apto, né, sujeito de direitos e obrigações. Em termos de classificação, quando a gente fala de capacidade, a gente fala de dois tipos de capacidade. Capacidade de direito e capacidade de fato. Capacidade de direito, ela se confunde com o que a gente tem de conceito de personalidade. Capacidade de direito ou de gozo, que é a capacidade em adquirir direitos e contrair obrigações na vida civil. Todo ser humano a detém. A partir do momento que nasceu com vida, você tem capacidade de direito. E você só vai perder essa capacidade, a gente viu isso no finalzinho da aula passada, só vai perder a capacidade com a morte, tá? Então, a única possibilidade de perda dessa sua capacidade é com a morte. Está lá no artigo 1º do Código Civil. Então, quando se fala em capacidade de direito, nada mais é do que o próprio conceito de personalidade. Em relação à capacidade de fato,
a capacidade de fato é a capacidade de exercício, tá? Então, a capacidade de fato é a capacidade de exercício. E que vem a ser isso, né? Diz respeito à aptidão efetiva desse sujeito praticar os atos na vida civil. Então, eu tenho capacidade de adquirir direitos e obrigações, mas eu tenho capacidade de fato, né? Capacidade de fato é a possibilidade, é a validade de você praticar todos os atos da vida civil. E aí, o que acontece? É que nem todos que têm capacidade de direito de gozo, naquele momento têm capacidade de fato ou exercício. Então, ó, todas as pessoas, uma vez que nasceram com vida, têm capacidade de direito, que é a capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações. Mas o exercício, a capacidade de fato, né, de você praticar efetivamente qualquer ato na vida civil, a gente ainda tem que explorar, porque nem todo mundo pode fazer naquele momento que o quer, né? Então, primeiro ponto, tem alguns que são chamados que a incapacidade, ou seja, em que pese ele tenha capacidade, a capacidade de direito, né? De direitos e obrigações, capacidade de direito ou de gozo, ele não tem aqui, tratando-se de incapaz, ele não tem capacidade nenhuma de fato, tá? Então, trata-se de restrição legal aos exercícios do ato da vida civil, né? A gente vai chamar de deficiência jurídica. Por quê? Eu tenho a capacidade de direito, mas eu não tenho a capacidade de fato. Eu não posso exprimir os atos livremente da vida civil, né? Então, as incapacidades são referentes à capacidade de fato ou de exercício. Quando se trata de incapacidade, não tem nada a ver com capacidade de direito. Por que isso, Karina? Porque todos os indivíduos que nasceram com vida têm capacidade de direito. Agora, a capacidade de fato depende de algumas situações, tá? Então, quando se falar em incapacidade, nós estamos falando referente à capacidade de fato ou de exercício. Pois bem, a gente tem alguns tipos de incapacidade. A incapacidade absoluta, se vocês forem ver o artigo no Código Civil, artigo 3º, ele vai dizer que a incapacidade absoluta é dos menores de 16 anos, né? Que são os menores impúberes. Então, menor de 16 anos, em que pese tenha capacidade de direito, não tem capacidade de fato. Isso quer dizer que menor de 16 anos não tem capacidade de exercício dos atos da vida civil, tá? No Código de 1916, no Código Civil, ampliava-se essa incapacidade. E no Código de 2002, ele vinha, além de elencar os menores de 16 como incapacidade absoluta, ele ainda elencava os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. E também os que, mesmo por causas transitórias, não puderem exprimir sua vontade. Esses dois incisos aqui, que fazia parte do artigo do Código Civil, eles foram revogados pela Lei 13.146 de 2015. Que lei é essa? É a Lei da Deficiência do Deficiente. E aí, o que acontece? Quando o legislador criou essa legislação, em 2015, ele entendeu que os que são deficientes, que têm alguma enfermidade ou deficiência mental, eles não são incapazes absolutamente. Eles têm capacidade, né, para exercer os atos da vida civil. Ele só o coloca, né, de forma diferenciada em relação ao Código Civil, e ele vem um resguardo a essas pessoas, né? Então, aos deficientes, eu tenho uma legislação própria e específica, né? Então, nessa situação, pelo princípio da especificidade, o que vale é a lei especial,
que é em relação ao deficiente. Então, o que acontece? Esses dois incisos aqui, eles foram revogados em relação à incapacidade absoluta. E hoje, tratando-se dessas duas situações aqui, não se trata mais de incapacidade absoluta, tá? O segundo aqui, principalmente. E o terceiro, a gente vai ver que deixa de ser incapaz absolutamente e passa a ser relativamente incapaz. Mais à frente, a gente vai focar efetivamente Não, mais à frente não, deixa eu já abrir o parênteses e falar. Quando se trata de incapacidade absoluta, todos os atos que são realizados por os que estão descritos no artigo, esses atos são considerados nulos, é como se não existissem esses atos. Em relação aos relativamente incapazes, que a gente vai falar no próximo slide, os atos cometidos por eles não são nulos, né? Porque quando você fala que o ato é nulo, você entende que ele não é inexistente. É como se não tivesse realizado aquele ato, tá? Juridicamente, é como se fosse tão somente uma ficção. Em relação aos relativamente incapazes, o ato ele é existente, só que ele precisa de alguns requisitos para efetivamente ser considerado válidos, tá? O relativamente incapaz, ele pode, exemplo, né? Ele pode comprar uma casa? Pode, ele pode comprar uma casa. Só que ele precisa ter a assinatura daquele que o assiste. Que a gente vai falar mais um pouquinho à frente, tá? Então, no caso da incapacidade absoluta, os atos realizados por um menor de 16 anos, ele é considerado inexistente. É como se não tivesse acontecido. É nulo de pleno direito, tá? E aí, em relação ao segundo inciso que eu coloquei aqui, ele foi revogado pela Lei 13.146. E em relação ao terceiro, os mesmos que por causa transitória não puderem exprimir sua vontade, exemplo, esteja em coma, tá? Nessa situação aqui, a lei também, 13.146, colocou na seguinte situação: eles não são absolutamente incapazes, eles vão ser relativamente incapazes, tá? Que é o que vem aparecer aqui. Então, a incapacidade relativa, né? Vai ser os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, no período entre 16 e 18 anos, trata-se de incapacidade relativa. Os atos são existentes, mas para sua validade tem alguns requisitos que precisam ser necessários cumprir, né? Aqui, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos também têm incapacidade relativa. E o Código de 2002, ele falava que os que por deficiência mental têm discernimento reduzido. Com a Lei 13.146 que eu falei atrás, de 2015, a Lei do Deficiente, essa parte aqui foi revogada do artigo. E aquele que estava enquanto absolutamente incapaz, passou para cá. Então, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, deixou de ser incapaz absolutamente e passou a ter a incapacidade relativa. E os pródigos, né? Então, estes aqui é o que a gente fala de incapacidade relativa, é o que vem lá disciplinado no código. E o próprio código já fala aqui em relação aos índios, a regulação em relação à sua capacidade é de acordo com legislação especial, né? A gente não pode deixar de afirmar aqui que os índios, até a Constituição de 1988, sequer eram vistos como seres humanos, tá? Em termos de legislação. A Constituição de 88, que reconhece o indígena como um ser humano e o coloca em termos de proteção, tá? Então, professora, mas o índio não vai ser responsabilizado por nenhum de seus atos? Não se trata dessa situação. Ele é responsabilizado, sim, mas ele tem uma unidade, né? Tem um órgão que é federal, que é a FUNAI, que cuida em relação ao indígena, né? Então, a gente ainda, né, mesmo em 2020, a gente olha o índio como se ele não existisse, né? Não faz parte muito do nosso mundo. E a gente
o deixa de forma excluída, ainda tem aquela ideia de índio, que o índio tem que ser aquele índio idealizado, o índio de papel, né? E que não se socorre dos dias de hoje, né? O índio, assim como nós, também evolui em relação às suas escolhas, em relação às suas coisas, e inclusive em relação à sua cultura, né? E eu posso dizer, e aí eu posso dizer com propriedade, porque eu estive estudando os indígenas durante o meu mestrado e estive numa aldeia indígena por um tempo, por conta do estudo. Eu posso dizer que algumas coisas o índio é muito mais evoluído do que a gente, principalmente quando fala-se de meio ambiente, né? A visão do índio, pelo menos da aldeia a qual eu estive, né, fazendo essa ressalva, a etnia a qual eu tive acesso e participei da vivência com eles há algum tempo, eu posso dizer que são muito mais evoluídos e têm um olhar para o meio ambiente muito diferente do que nós temos, né? A etnia a qual eu estive não vê o meio ambiente como algo infinito, né? Então, eles o detêm tão somente para aquilo que efetivamente precisa. Diferente da gente, né? Que a gente entende que tudo que o meio ambiente, todos os recursos naturais são infinitos e aí a gente extrai, independente de estar usando ou não. Mas, enfim, o índio aqui, a capacidade do índio não é regulada pelo Código Civil, é por uma legislação especial própria para os indígenas, né? E em relação... E então tá, eu tenho essa questão da incapacidade, como que eu posso suprimir, né? Absolutamente incapaz, mas e aí não pode exercer nenhum ato, né, da vida civil, e mesmo relativamente incapaz, o que eu preciso para, enquanto relativamente incapaz, ter os atos da vida civil e, no entanto, esses atos serem válidos, né? O que precisa para suprimir essa incapacidade? Então, no primeiro ponto, trata-se de representação. Quando a gente fala dos absolutamente incapazes, nós estamos falando de representação. Eu preciso de alguém que o represente. Tratando-se de menores de 16 anos, que a gente vai chamar de menor púbere, esses menores são representados por quem? São representados principalmente por seus pais. Tá? A representação é por seus pais e, ou, quando não, por tutores ou curadores, né? Essa capacidade absoluta, né, que a gente falou, ela acarreta a proibição total, né, pelo incapaz do exercício de direito, né, e exercício de fato. Então, em que pese ele tenha, né, em que pese ele tenha o direito de adquirir direitos e obrigações, né, que ele esteja passível de direitos e obrigações, mas ele não tem o exercício desse direito, ele não vai ter a capacidade de fato ou exercício, né? Quem vai responder pelo absolutamente incapaz é o seu representante, né? E caso assim, ó, se dos atos efetuados, só um pouquinho, gente, deixa eu só encostar a porta aqui. Se, né, os atos cometidos por esse absolutamente incapaz, para que efetivamente eles tenham validade, ele precisa estar representado por seus pais, tutores ou curadores, obrigatoriamente. Se não estiver, se não se fizer presente seus pais, tutores ou curadores, eu tenho a nulidade deste ato, que foi o que eu falei há pouco. É nulo de pleno direito esse ato, é como se não estivesse existido, como se não tivesse acontecido, tá? Então, um menor, ele pode comprar uma casa, né? Até pode comprar, mas se os seus pais não assinarem, né? Na verdade, quem vai estar comprando efetivamente serão os pais, vai colocar no nome, né? Ou tutor, ou tutor curador, porque aí o dinheiro efetivamente pode ser do menor. Mas se eles não assinarem o ato, não tem validade nenhuma, é como se não tivesse feito qualquer negócio relacionado a ele, tá? E em relação ao relativamente incapaz, trata-se da assistência, tá? Então, ó, absolutamente incapaz, eu tenho... Opa, desculpa.
fui admitir alguém aqui. Isso. Então, ó, o absolutamente incapaz, a gente tem a representação. E em relação ao relativamente incapaz, a gente tem a assistência, né? Então, a incapacidade relativa, igual eu falei, permite os atos da vida civil, desculpem, desde que assistidos, desde que esteja acompanhado de alguém todos esses atos. Então, o assistente ele vai acompanhar os atos do relativamente incapaz, tá? E quem pode ser assistente? Os próprios pais, tutores ou curadores. Mais à frente eu vou fazer essa diferença entre tutor e curador, tá? Então, se não estiver assistido, ó, lá no caso da incapacidade absoluta, eu tenho nulidade do ato. Aqui, no caso dos assistidos, eu tenho anulabilidade do ato jurídico. Qual que é a diferença, Karina? É que na nulidade do ato, é como se o ato efetivamente não existisse. Na anulabilidade, eu tenho ato. O ato aconteceu. O único problema é que ele não é válido. Por que não é válido? Porque falta um dos requisitos necessários para a questão do relativamente incapaz, que é estar assistido. Então, se esse relativamente capaz tem ali 17 anos, o menor tem 17 anos, e aí ele quer comprar uma casa, ele pode comprar? Pode comprar casa, ele pode comprar. Mas qual que é a validade do ato? Desde que o seu assistente assine junto com ele, né? Que dê o aval de assistência, tá bom? Então, se não houver, né? Se não houver o apoio, não houver a assinatura desse assistente, eu tenho anulabilidade do ato. O ato existiu? Existiu e ele continua existindo. Só que a ausência de um dos requisitos necessários em decorrência da relatividade da capacidade deste menor, ok? Em relação à tutela e curatela, quando a gente fala de tutela, né? Tutela é o amparo de menores ante a ausência dos pais. Então, eu não tenho os pais desses menores, seja em decorrência de ter morrido, seja em decorrência da perda do pátrio poder, tá? Então, a estes menores, como eles estão na ausência de seus pais, eu tenho, e aí eu estou falando de menores, né? Na ausência de seus pais, eu vou ter um tutor. Esse tutor, Karina, quem que escolhe esse tutor? Tá? Esse tutor geralmente é alguém próximo, né? Ou seja um familiar, ou seja alguém próximo em relação à criança. E para que seja tutor, eu preciso de uma declaração da justiça. Então, é o judiciário que vai determinar efetivamente se aquele é o tutor. E esse tutor, gente, como que ele funciona? Ele vai... a função principal dele, qual que é o objetivo, né, de ter um tutor? É proteger este menor, tá? É um menor que não foi emancipado, portanto, não tem a capacidade plena da atividade civil e está na ausência dos seus pais, seja por conta de falecimento, seja porque foram suspensos ou destituídos do poder familiar, e essa criança precisa de proteção, tanto a ele quanto aos seus bens, tá? E a curatela? A curatela é o que a gente coloca um amparo de maiores. E aí eu coloquei com problemas aqui. Então, esses com problemas pode ser por ser viciado em tóxico, por estar num leito de hospital sem a possibilidade de um discernimento completo, né? E aqui a curatela trata-se de um encargo público, tá? Ele é previsto por lei, é dada para as pessoas maiores e que não estão em condições de realizar os atos da vida civil plenamente, tá? E a curatela, que da mesma forma que a tutela, ela é pré-determinada pelo judiciário. E tanto o tutor quanto o curador, eles devem prestar contas, tá, ao judiciário. Então, e se tiverem questão de bens,
tanto o tutor quanto o curador, ele deve prestar conta em relação aos gastos, em relação aos bens. Ele não pode dispor dos bens, em relação ao tutor e o curador, ele não pode dispor dos bens sem autorização do judiciário, tá? Então, todos os atos para que traga o bem-estar, seja do maior, seja do menor, deve ser pré-autorizado pelo judiciário, tá? Então, nem o tutor, que é em relação a menor, nem o curador, que é em relação a maiores, eles dispõem das coisas à sua própria vontade, tá? Tanto o curador quanto o tutor, a ideia é que você proteja aquele que está em relação ao tutor, ao que é absolutamente incapaz, e em relação à curatela, aqueles que são relativamente incapazes. Em termos de fim dessa incapacidade, primeiro ponto aqui, maioridade. Aos 18 anos, completou 18 anos, eu tenho capacidade plena. Eu sou plenamente responsável por todas as minhas obrigações que possam ser contraídas e os meus direitos. Eu tenho capacidade plena da vida civil. Eu posso exercer o meu direito, todos os meus direitos de personalidades, quais a gente já comentou na aula passada, bem como contrair qualquer tipo de obrigação. Essa escolha é minha e tão somente minha. Tá? Outro ponto, além da maioridade, a gente tem a emancipação. O que é emancipação? Emancipação nada mais é do que a antecipação dessa maioridade. Então, quando se está entre 16 e 18 anos, eu tenho possibilidades, né? São 3 as possibilidades que vai configurar a minha capacidade de fato antes dos meus 18 anos. E quais são elas? A gente tem 3 possibilidades. Os casos de voluntária, judicial e a legal. Na voluntária, a voluntária, ela decorre da vontade dos pais. Então, os pais entendem pela necessidade de emancipar os seus filhos, né? Essa concessão deve ser de um dos pais, de ambos os pais, tá? Vai até o cartório e aí exprime-se a vontade de emancipação em relação ao filho e faz um instrumento público, né? Por que um instrumento público, Karina? Porque através desse instrumento público eu dou publicidade da emancipação, de que aquele, meu filho, tem capacidade civil plena, de exercício pleno, né? Se eu tenho só a mãe ou só o pai, eu posso também, né? Não se trata aqui de separação, tá? De divórcio e tal. Mas se eu tiver ausência por decorrência de falecimento, eu também, só a mãe ou só o pai, também pode socorrer de um instrumento público e emancipar o seu filho. Além da voluntária, a gente vai ter a judicial. A judicial, se a voluntária é tão somente a vontade dos pais de ir ao cartório, exprimir a vontade de ter um instrumento público, no caso da judicial, eu tenho uma sentença, né, proferida por um juiz. Essa sentença, geralmente, se socorre de uma sentença, uma decisão do judiciário, quando há conflito da vontade dos pais, entre o pai e a mãe, né? Eles não chegam ao denominador comum se efetivamente emancipam ou não seu filho. E aí, em decorrência desse conflito, entra-se com um pedido, com uma ação para que o juiz, então, identifique se há efetivamente a necessidade de emancipação ou não, né? E aí o juiz vai decidir. Quando o menor estiver sob tutela, o tutor também pode identificar a necessidade e se assim entender que o menor já tem livre capacidade de exercício na vida civil, ele também pode pedir para o juiz para que ele determine já a emancipação deste menor, tá? E aí, a partir dessa determinação, o que adquiriria apenas aos 18 anos já vai adquirir antes, que é a capacidade plena de exercício na vida civil.
E aí tem algumas outras situações que são decorrentes, né, de atos por parte deste menor. Então, o casamento, né, dos 16 aos 18, se casar. E aqui, gente, eu não estou falando de união estável, tá? Estou falando de casamento, casamento mesmo, né? Então, lá no cartório, casamento civil, com escolha de se vai ser separação total de bens, comunhão total de bens e tal, com escolha de regime, né? De Professor, casamento. Oi, se pode falar. o jovem, se a pessoa ela só é capaz a partir dos 18 anos, por que ela Uhum. pode se casar antes dos 18? Pai, porque trata-se de vontade plena. O casamento não é assim, ó. A capacidade não é óbice para o casamento. O que vai acontecer, Obadias? Assim, ó, para que haja o casamento, eu preciso de autorização dos pais, né? Que, enquanto relativamente incapaz, ou de tutor e curador. Então, para o casamento, nessa fase entre 16, até abaixo dos 18, eu preciso obrigatoriamente de autorização. Entendeu? Então, casou. Tem participação também, no caso, uma autorização de quem é responsável por ele. Isso. Entendeu? Mas E pode aí casar precisa. antes dos 16 também? Não entendi. Casar antes dos 16? Se Ou só pode em casar antes dos 16? é, Que é assim, ó. Se eu não me engano, eu não vou te falar com 100% de certeza, mas antes dos 16, se eu não me engano, o casamento precisa de uma autorização judicial. Mas eu não vou te dar certeza disso agora. Quer ver? não é Vou dar. pedofilia? Hã? Não é pedofilia? Não, casamento não, né? Pedofilia é você manter relação sexual sem o desejo do menor Não, e tal, é outra coisa. Não vamos entrar no. não, sim, sim. Então, É, nesse caso, se os pais consentem, pode casar. Se um deles não consente e quiser denunciar por pedofilia, o cara pode ser preso. sacanagem, hein? Beleza. Vamos lá, aqui, ó. Ó, o... Em 2019, foi publicada uma lei, 13.811, que ela proibiu o casamento de menores de 16 anos. Tá? Então, a princípio é proibido. E aí, de acordo com a lei, o artigo 1520, que está no Código Civil, ele vigora com uma nova redação. Deixa eu ver se eu consigo abrir ali. Ô, meu celular. E aí ele vai falar assim, ó. Não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atinge a idade núbil observada no dispositivo do artigo 1517. Quem assinou essa lei, gente? Putz, ela é, ó, 12 de março de 2019. Até, ó, eu nem lembrava.